Alguns livros de fantasia envelhecem incrivelmente bem, outros nem tanto. Eles dominam conversas quando são lançados. Todo mundo recomenda, todo mundo lê, mas 10 ou 15 anos depois, quase ninguém fala mais deles. Então, hoje eu quero responder uma pergunta simples. O Homem Pintado, que também foi lançado no Brasil pela Darkside como O Protegido, mas pelo que eu entendi, saiu de linha. Ainda vale a pena em 2026? Porque esse livro esse livro foi publicado em 2009. Eu o li pela primeira vez, se eu não me engano, em 2012. Ou seja, mais de uma década, quase uma década e meia atrás. E nesse tempo, o gênero de fantasia mudou bastante. E não só o gênero de fantasia, como a narrativa em si. Então, hoje temos autores como Brandon Sanderson dominando o mercado com sistemas de magia extremamente elaborados. Temos Joe Abercrombie puxando uma fantasia muito mais cínica e política. Temos uma nova geração de fantasia mais psicológica, mais complexa. Então, a pergunta é inevitável. Esse livro ainda se sustenta hoje? Ou ele ficou preso no tempo? Então, hoje vamos revisitar O Homem Pintado, de Peter V. Brett, e tentar descobrir. Olá, eu sou Jack Noronha. Sou escritor de fantasia e ficção especulativa em geral. E aqui no canal a gente conversa sobre livros, escrita criativa e o que faz certas histórias funcionarem. Se você quiser conferir o livro depois do vídeo, eu vou deixar também um link da Amazon no comentário fixado. Lembrando que a versão português de Portugal, a versão da Darkside, não está mais disponível. Agora, antes de responder se o livro ainda vale a pena, precisamos entender por que ele chamou tanta atenção quando saiu. E para isso, precisamos começar pelo mundo da história. A premissa do livro é extremamente simples. Durante o dia, o mundo funciona normalmente, medieval. Pessoas trabalham, mercadores viajam, existem mensageiros que fazem o vai e vem das coisas entre as cidades, crianças brincam, mas quando o sol se põe, demônios emergem do núcleo da Terra, literalmente. Eles saem do chão. Essas criaturas são chamadas de Coralines. E elas... Eu não lembro se tem um nome para isso em português. Desculpa, memória ruim. E elas não são apenas monstros genéricos. Existem vários tipos. Demônio de pedra, demônio de fogo, demônio de areia. Basicamente, um zoológico infernal inteiro. E todos eles têm uma característica em comum. Eles são quase impossíveis de matar. Espadas não funcionam, flechas não funcionam, coragem também não resolve muita coisa. Bem pelo contrário. Então, durante séculos, a humanidade tentou combatê-los e perdeu categoricamente. Até que eles encontraram uma solução curiosa. Símbolos mágicos chamados wards. E esses símbolos, eles não matam necessariamente os demônios, nem ferem. Mas criam uma barreira que eles simplesmente não conseguem atravessar. Então, as casas e as cidades têm postes, né, são cobertos de wards. E todas as noites, todo mundo se tranca em casa, esperando o amanhecer e rezando para aqueles wards segurarem a onda. Porque alguns são feitos na folha de papel que voa, ou desenhados na parede, a chuva... Enfim, você entendeu. Então, isso é basicamente um sistema de segurança medieval. Só que contra criaturas infernais. E aqui surge a primeira pista para responder nossa pergunta. Porque essa premissa, ainda hoje, é muito poderosa.
Mas ela levanta uma outra pergunta interessante. Se os demônios são praticamente impossíveis de matar, como alguém poderia lutar contra eles? Bom, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Continuando. É aqui que entra um dos protagonistas da história, Arlen. O Arlen, ele cresce em uma pequena vila, que me foge o nome. E, quando criança, ele presencia a morte da própria mãe durante um ataque de demônios. Mas o que realmente o marca não é apenas a tragédia em si, é perceber que os adultos ao redor simplesmente aceitam viver desta forma. Eles aceitam viver com medo, aceitam viver trancados, aceitam sobreviver, mas não lutar. Arlen olha para isso e decide que isso não é o suficiente, em certo ponto. Ele quer lutar de volta. O problema é que, nesse mundo, ninguém sabe mais como fazer isso. Então surge outra pergunta. O que exatamente transforma Arlen no Homem Pintado? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, insana. Arlen descobre que os símbolos que mantêm os demônios fora, não exatamente os mesmos, mas também podem ser usados como arma. Então ele cobre o próprio corpo com esses símbolos e começa a enfrentar demônios corpo a corpo. O que, convenhamos, não parece exatamente uma estratégia muito saudável, para dizer o mínimo. Mas é um conceito fantástico para uma história. O livro também acompanha outros dois personagens, Lisha e Roger. Lisha segue um caminho completamente diferente. Enquanto Arlen quer enfrentar os monstros, Lisha precisa enfrentar algo talvez ainda mais complicado: sociedade, expectativas, reputação. Ela acaba se tornando uma curandeira, uma espécie de curandeira. E a história dela mostra que sobreviver em um mundo brutal nem sempre significa lutar. Às vezes significa construir algo que ajude outras pessoas a sobreviver. Roger, por outro lado, perde a família muito cedo durante um ataque de demônios, obviamente. E ele acaba sendo criado por um menestrel e cresce viajando entre cidades. Isso permite o leitor ver partes diferentes do mundo. Mas Roger descobre algo curioso. A música tem efeitos estranhos sobre os demônios. O que cria algumas das cenas mais originais do livro. Até aqui, parece apenas uma história de monstros e sobrevivência. Mas existe algo mais profundo acontecendo nessa narrativa. Algo que explica por que esse livro marcou tantos leitores quando saiu. Sucesso absurdo. E isso tem menos a ver com demônios e mais com a psicologia do mundo da história. À primeira vista, o mundo de O Homem Pintado parece quase maniqueísta. Bem e mal, muito bem dividido. A humanidade perdeu. Os monstros dominam a noite. As pessoas vivem escondidas, esperando o amanhecer. Mas, curiosamente, o livro não é realmente só isso. Na verdade, ele começa em um mundo onde todo mundo já desistiu e a história inteira é sobre alguém que decide não aceitar isso. Arlen não é apenas um herói. Ele é basicamente uma rebelião contra resignação coletiva. E talvez seja por isso que tanta gente se conectou com essa história. Porque no fundo ele faz uma pergunta muito simples. E se o mundo estivesse perdido, mas alguém decidisse lutar mesmo assim? Agora, aqui vem uma opinião pessoal. Eu acho que O Homem Pintado tem uma das melhores premissas da fantasia moderna. E eu sei que isso pode soar exagerado, mas pensa comigo por um segundo. A maioria das fantasias começa com um mundo que ainda pode ser salvo. Aqui não.
Aqui a humanidade já perdeu. E a história começa justamente quando alguém decide que isso não é aceitável. Essa é uma ideia extremamente poderosa para a narrativa. Mas agora precisamos olhar para o outro lado da pergunta. Porque nem tudo envelhece perfeitamente. O começo do livro é relativamente lento. A narrativa acompanha bastante a infância dos personagens. Hoje, os leitores estão acostumados com fantasias que começam muito mais rápido. Outro ponto é que algumas decisões narrativas da série se tornaram bastante controversas entre os leitores, sem entrar em spoilers. Se você já leu a série inteira, que conta com 5 volumes, provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. Mas aqui estamos falando do primeiro volume. Então vamos à pergunta que abriu esse vídeo. O Homem Pintado ainda vale a pena em 2026? Na minha humilde opinião, sim. Sim, vale a pena. Especialmente se você gosta de fantasias com monstros, world building forte, histórias de sobrevivência e protagonistas que desafiam sistemas inteiros. Ele não é um livro perfeito, mas ele tem algo extremamente raro. Uma ideia central poderosa e boas histórias quase sempre começam exatamente assim. Agora eu quero saber de você. Você já leu O Homem Pintado? Ou O Protegido, dependendo da versão. Acha que ele envelheceu bem? Ou você acha que fantasia moderna já superou esse tipo de história? Deixa sua opinião nos comentários. E se quiser conferir o livro, lembra que deixei o link da Amazon no comentário fixado, em português de Portugal. E se você gosta de fantasia, escrita criativa e análise literária, se inscreve no canal. Chegou até aqui, deixa o seu like. Porque aqui a gente não fala só sobre histórias, mas sobre por que algumas histórias continuam funcionando mesmo muitos anos depois. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!